nós vamos falar sobre a primeira carta de João. O apóstolo João escreveu pelo menos 5 cartas e livros que temos no Novo Testamento. O Evangelho de João, as suas 3 cartas e Apocalipse. Um discípulo amado de Jesus, um discípulo que nos traz verdadeiras riquezas para o vivenciar da nossa fé. Mesmo que não tenha o seu nome identificado na carta, a gente pode olhar que as semelhanças entre o Evangelho e a carta dele são muito grandes. Mais de 50 versículos dessa primeira carta de João nos mostram o mesmo pensamento, a mesma ideia, o que torna totalmente justificável para a maioria dos estudiosos do Novo Testamento e, na verdade, quase uma unanimidade ao afirmar que João, o filho de Zebedeu, é o escritor dessa carta. Ele que escreveu essas 3 cartas de João, o Evangelho e também Apocalipse. Se nós olhamos, essa carta provavelmente foi escrita na década ali, no ano de 90 depois de Cristo, depois de escrever o Evangelho provavelmente, e ele escreveu enquanto ainda vivia e ministrava na cidade de Éfeso. Ele trata nessa carta, e o contexto que essa carta encontra, que é endereçada de cristãos que ao viver sua fé, muitos deles se diziam sem pecado. O que já no capítulo 1 ele vai destacar dizendo que aquele que pensa estar sem pecado, ele diz isso no capítulo 1, versículo 8, que faz de Deus um mentiroso. Porque na verdade a verdadeira riqueza que o Evangelho nos traz é nos lembrar que nós somos pecadores, mas que se nós confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Isso está no versículo 9 do primeiro capítulo de João. É um tema que ele trata sobre essas pessoas que distorciam o que é viver a fé cristã, dizendo que nós chegávamos em um nível e ponto que agora não temos pecado. Logo ele nos explica e nos faz entender que nós somos pecadores sim, mas que há a riqueza de que quando nós confessamos e assumimos a nossa condição, Deus nos perdoa em Jesus Cristo. Pessoas também afirmavam que Cristo não foi humano, e ele trata de mostrar como Jesus Cristo é Deus e a riqueza que se encontra em Jesus. Falsos mestres ensinavam erradamente sobre Jesus, com uma ética que desconsiderava o amor e a moral que Jesus Cristo manifestava. Nessa carta nós temos textos ricos quando ele fala sobre o amor, e é dedicado muitos e muitos versículos ao falar da importância de que aquele que ama a Deus também ame ao seu irmão. João diz que escreve essa carta para a alegria de todas as pessoas. E no 1 João, capítulo 1, versículo 4, diz assim: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Uma primeira missão dessa carta, trazer a verdadeira alegria da vida de Jesus Cristo para os seus discípulos ao lerem e entenderem o que ele fala. Uma segunda questão é que para o ser humano pecador, Deus traz a sua palavra que nos ajuda a não viver escravos do pecado, mesmo reconhecendo a nossa condição de buscar a ajuda de Deus para obedecê-lo e para viver o seu amor. E no capítulo 2, versículo 1, ele diz: eu escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Um verdadeiro ensinamento para todos nós. O conteúdo dessa carta, então, daria para dizer que são os seguintes. Quando nós olhamos já no início, capítulo 2, versículo 19, capítulo 4, versículo 1, 2, 26, 2, 22, 2, 18, capítulo 4, 14, ele está falando sobre os falsos mestres, essas pessoas que já é marca e que se repete nesses conteúdos das cartas gerais, que traziam falsos ensinos para contrariar a fé cristã. No seu conteúdo ele também nos fala sobre Deus, sobre a essência de Deus e sobre quem Deus é. Por exemplo, capítulo 1, versículo 5, ele diz: Deus é luz. Quando ele fala no capítulo 4, versículo 7, ele diz: o amor procede de Deus. No versículo 8, Deus é amor. Ele vai afirmando sobre quem Deus é e essa essência de que o nosso Deus é o amor. Esse é um ensino precioso de João, que até hoje muitas vezes nós lembramos de que Deus de fato é amor. Tem longos e longos textos e muitos versículos no qual ele nos fala sobre Jesus Cristo e como é importante essa vinda, essa vida de Jesus Cristo que nos traz salvação, que nos traz amor e que nos ajuda a viver como perdoados.
Ele fala sobre o Espírito Santo, por exemplo, quando nós olhamos para o capítulo 3, ele vai dizer no versículo 24 que obedecer e permanecer em Deus é algo que nós somos presenteados ao saber por aquele que permanece em nós, o Espírito de Deus que atua na nossa vida, o Espírito Santo. Ele fala sobre o relacionamento do cristão com o mundo. Nós como cristãos, como nós devemos olhar o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Um desafio para nós cristãos, que vivemos em meio ao mundo materialista, que nos obriga a buscar os bens materiais, mas também dos perigos que essa dimensão de mundo, e não numa má compreensão de que amar ao mundo tem a ver com as pessoas, mas dessa estrutura de vida sem Deus. Aqui fica claramente para nós, o amor ao mundo é relacionado a uma estrutura de vida da qual nós não consideramos e nem pensamos em obedecer a Deus e a sua vontade. João nos ensina sobre como não amar o mundo e amar a Deus, qual é o nosso relacionamento com o mundo, sendo aqueles que são chamados para levar essa mensagem de salvação. Outra coisa muito importante que ele nos ensina é sobre comunhão e ética na igreja. Um verdadeiro ensino para todos nós nas cartas de João, de como esse amor deve ser vivido entre os filhos de Deus. Eu quero ler um versículo quando ele nos fala sobre como essa comunhão, esse amor deve ser vivenciado pelos filhos de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 19 em diante, ele diz assim: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. A possibilidade de amar, a possibilidade de amarmos é porque nós somos amados. E ele diz mais, versículo 20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Uma verdadeira lição, um ensino para todos nós, que o amor a Deus, ele nos motiva, ele nos incentiva e ele nos leva a amar as outras pessoas. O livro de João vem com observações finais que nos falam sobre aqueles que são nascidos de Deus, que vivem a vida eterna, devem guardar-se daquele ensinamento, daquela vida que não condiz com Deus. Ele vai inclusive nos dizer que a vida com Deus ela é um verdadeiro presente de vida eterna e que devemos estar guardados do maligno. Então, o Evangelho de João, o Evangelho de amor, o Evangelho de ensino de como você é amado por Deus e como é o teu relacionamento de amar ao próximo e amar ao próprio Deus, um grande ensinamento para todos nós. Agora vamos dar sequência, olhando para cartas menores, como 2ª e 3ª João.